Olá, pessoas, tudo bem? Olá, amigos do Pod, tudo bem com vocês? Bacana. Então, estamos aqui hoje gravando uma- fazendo uma newsletter um pouco diferente. Hoje o dia foi corrido, então a gente vai fazer a nossa newsletter assim, de um jeito diferente, por vídeo mesmo. Vou tentar falar as coisas que hoje eu não me descrevo ali na newsletter. Hoje, aqui nesse formato inusitado, não é mesmo? Então tá. Acabei de gravar, né? O dia hoje foi corrido justamente, que além da clínica, tinha que gravar o oitavo episódio da quinta temporada do Pod. Então, terminei agora há pouco de gravá-lo. É um episódio muito interessante, ficou muito bacana, eu gostei do resultado. Ele se chama Apedrejar o Corvo, né? E é um episódio onde a gente vai falar um pouco de uma maneira bastante crítica, vou deixar isso claro já, né? De uma maneira muito crítica. A gente fala sobre essa porcaria, desse lixo, desse negócio de cultura do cancelamento. Então, nossa ideia é justamente esmiuçar um pouco esse conceito, né? Do que é isso, o que é esse negócio de cultura do cancelamento, o que tem por trás disso, né? Tentar ler essa questão através da psicanálise, justamente para traçar alguns paralelos que sejam interessantes, que sejam curiosos para os ouvintes, né? Que possa de alguma maneira, levar aí os ouvintes a ter alguns insights sobre esse assunto, sobre essa questão. E foi muito legal, né? Deve estar disponível aí na plataforma aí que você escuta o podcast, já deve estar por aí, vai dar uma olhada lá e depois me diz o que acha, ou também não me diz nada, né? Não é esse o ponto. Enfim, é um episódio onde eu tento levantar um assunto, né? Um tema, uma espécie de questionamento, vai. Será que essa cultura do cancelamento não é exatamente a mesma coisa que o recalcamento, o conceito de recalque na psicanálise, que é o conceito de você pegar uma coisa que te traz um certo desconforto, que te faz sentir mal, e tamponar isso, jogar isso para baixo, tirar isso da visão? Será que de uma maneira muito peculiar, esse negócio de cultura do cancelamento não é exatamente isso, só que feito em massa, nas redes, por essas turbas, né, de idiotas que se professam aí os guardiões da verdade, né, o pessoal que adora pagar de herói, né, uma cultura de vigilante, né, um negócio muito tosco, né, mas que passa meio batido, o pessoal acha que compra muito isso, acha que é uma coisa séria e não é, né? É uma prática milenar, né, inclusive, não tem muita novidade nisso, no episódio a gente vai desvendando essas questões, para chegar justamente no ponto que é o seguinte: será que isso não é uma maneira muito primitiva de lidar com os problemas, de lidar com o debate público, de lidar com as pessoas que discordam de ti? Então levantamos essas questões, né, nesse episódio aí. Também falamos um pouquinho sobre quem é que está lucrando com essa questão desse negócio de cultura do cancelamento, porque alguém está sempre lucrando, né? Tem sempre alguém que está ganhando dinheiro em cima disso. E essa moçada toda idealista, né, jovem, né? Tem muito jovem interessante, mas a grande maioria, principalmente o pessoal que habita esses esgotos, né, da internet, é um pessoal meio desavisado mesmo, né? Um pessoal que realmente acredita demais, né? Em porcaria, acredita em churume, né? Fica acreditando, né? Acho que o mundo melhor, essas coisas, esses ideais, né? Babacas e antiquados, é coisa de gente sem repertório, né? Coisa de gente que realmente não quer pensar a questão do problema, né? O que eu estou tentando fazer no episódio é isso, é mostrar, olha, quem não quer pensar no problema escorrega para esse extremismo, cancela, lincha publicamente, apedreja até a morte. Por isso o título explica, tem uma expressão, né? Apedrejar o corvo é uma expressão. Então, acho que é um episódio legal. É um episódio bem diferente do último, que foi um episódio muito tenso, né? Quer dizer, pelo menos pra mim, né? Foi muito tenso de gravar. Esse foi mais divertido, mais light-hearted, assim, foi mais bem-humorado, embora ainda mantenha, né, uma coisa ali, bastante crítica. Eu acho que não vira um pastelão,
É um episódio bacana, você devia ouvir, tá? E estamos aí chegando no final, né, dessa 5ª temporada. Esses 2 próximos episódios vão ser bastante intensos. Então, o plano é gravá-los daqui, o 9º daqui a 15 dias, né? Mas não garanto nada, porque às vezes as coisas, né, não saem como a gente planeja. Ainda bem, né? Esse é o nosso grande moto, né? O lema daquele episódio do desejo, inclusive. Mas então eu queria trazer algumas coisas, né, umas dicas para vocês de leitura, coisas que eu menciono nesse episódio. Eu falo muito sobre um psicanalista inglês chamado Wilfred Bion, e acabou de ser lançado no Brasil aí pela Blucher, esse livrinho aqui, um livrinho do Bion chamado A Linguagem de Bion. Né? O Bion é um psicanalista muito importante, que fez contribuições muito interessantes e é um desses grandes nomes, né? Ele tem uma escola de psicanálise, né? Você tem lá os freudianos, lacanianos, winnicottianos, kleinianos e os bionianos, né? Ele esteve no Brasil, inclusive, dando umas palestras por aqui. E esse aqui, que é um dicionário enciclopédico, ele vai abordar os conceitos do Bion e esmiuçar, explicar mesmo. Então é uma leitura sensacional para quem curte psicanálise, para quem está estudando psicanálise, para quem quer se aprofundar na obra do Bion, é quase que essencial, né? E eu falo lá sobre um conceito muito legal que o Bion nos traz, que é como é que faz para aprender a pensar. Eu acho que o pessoal acha que isso acontece naturalmente, mas não acontece. Tem que ter uma interferência, tem que ter alguém ali, né? Então tá aí, ó, livraço, bacana. Meio carinho, né? Porque livro no Brasil, sabe como é que é, né? Pouca gente que lê, o pessoal vai à forra mesmo. No episódio eu menciono um outro livro, que eu não tenho ele aqui comigo, mas eu tenho aqui no meu Kindle, que é um livro do Neil Postman, que é um pensador, um filósofo norte-americano ali dos anos 60, 70, 80, um cara importante no pensamento da cultura. E ele escreveu um livro que eu menciono no episódio, chama Amusing Ourselves to Death, que é nos entretendo até a morte. O Postman é um cara muito crítico a essa ideia na época ele estava criticando, não existia internet, mas ele criticava a questão da TV. Mas se você lê o livro, você pode substituir a palavra TV por internet, que funciona, que é uma beleza. Não tem nenhum grande problema, não. Puta leitura, vou tentar deixar disponível na newsletter. Infelizmente, esse é um livro que, como tantos, não teve tradução para o português, então eu vou tentar disponibilizar a versão em inglês. O pessoal que lê inglês deveria realmente tentar ler esse livro e se esbaldar. Trago nesse episódio, né, Apedrejar o Corvo, um trecho do livro, onde ele faz uma colocação a respeito do pensamento crítico, desenvolvimento do repertório e a importância de você levar isso a sério, né? Que é uma coisa que falta para esse pessoal de negócio de cultura do cancelamento. Então, uma boa dica aí para vocês darem uma olhada nesse livro. O que mais? Ó, tô terminando isso aqui, tô atrasado, na verdade, isso aqui em 2019, 2020, mas passei alguns anos sem ler ficção, sabe? Me encheu meio saco, assim, de ler ficção. Mesmo porque é difícil, né? Ficção boa é uma coisa difícil. Principalmente se a gente coloca, né, começa a comparar, né? E é uma coisa meio ridícula, mas que a gente acaba fazendo, né? Vai comparar. Porra, tudo com William Faulkner, né? É uma coisa até meio pedante isso, sabe? Uma coisa meio... Eu acho irritante essa característica minha, né? Mas não tô machucando ninguém com isso, a não ser a minha possibilidade de encontrar bons romances, bons livros de ficção por aí. Que é o caso desse livro aqui, essa trilogia, na verdade, são 3 livros da Rachel Cusk. Aí, ó, né? Esse primeiro chama Esboço, o outro chama Trânsito e o último chama Mérito. Em inglês, o último chama Kudos, né? Mérito, não sei. A tradução é meio força, assim. Mas ainda é muito legal, da editora Todavia. Porra, muito bacana, uma leitura leve. Isso aqui é leitura, sabe para quê? Para desintoxicar de rede social. É isso que é. Imagina que você passou
2021 inteiro, o tempo todo vendo merda em Instagram, em TikTok, não sei o quê. Aí tá chegando o fim do ano, você tá, porra, mas eu tenho que criar vergonha na minha cara, eu tenho que começar a ler, o que tá acontecendo comigo, eu não consigo mais falar, vai falar, começa a travar, não tem vocabulário, não tem... Esse é o livro para desintoxicar. São os três. O gênero é ficção, mas o pessoal na verdade chama de autoficção, porque ela está contando a vida dela aqui, a Rachel Cusk, que é uma escritora já de um certo renome, que já tem uma certa fama, que escreveu grandes ensaios, ensaios muito interessantes, e aí decidiu escrever essa trilogia e virou esse fenômeno. Ninguém consegue parar de falar dessa mulher e da história desse livro, que é uma mulher, ela, no caso, viaja para Atenas para dar uma palestra, um curso, né, sobre escrita criativa e tal. E aí a gente vai acompanhando como é que foi a viagem dela. São 10 conversas, então assim, as conversas que ela tem, não tem nada de muito, não tem nenhum plot twist, uma coisa que acontece, você acha que vai aparecer um dragão, não vai aparecer nada, tá? Mas é um puta livro legal, cara, são 3 livros sensacionais, olha, uma leitura fácil, mas interessante, profundo, te coloca para pensar. É quase como se você, o leitor, fosse um tipo de fantasma acompanhando isso, assim. Eu estava pensando que eles dialogam muito bem com o pessoal que gosta da filmografia daquele diretor norte-americano chamado Richard Linklater, que é o cara, ele e a Kim Krzan, que a gente entrevistou, inclusive, aí quando tínhamos a página no Instagram. Eles escreveram aquela trilogia, né, o Before Sunrise, Before Sunset, Before Midnight, Antes do Amanhecer, Anoitecer e Meia-Noite. Se você gosta daquele tipo de coisa, outro filme experimental do Linklater, que é Waking Life, que são filmes onde você tem 2 pessoas conversando, basicamente. Não acontece muita coisa, a não ser um diálogo muito interessante entre pessoas inteligentes. Se você curte isso, você vai adorar esses 3 livros aqui. Altamente recomendável, hein? Muito bacana. As capas são ótimas, tá? As fotografias muito legais, ó. Muita coisa interessante aqui, hein? Bacana, uma surpresa, viu? Trouxe o meu tesão por ficção de volta pro jogo. Fiquei muito feliz em encontrar. Aí tem isso aqui, né? Esse livro aqui, eu li já tem alguns anos isso aqui. Essa aqui é a cópia em português, né? Existe Verbos Errados, é o nome do livro, que é de um jornalista norte-americano também, chamado Chuck Klosterman. O Chuck Klosterman, eu posso te dizer o seguinte, depois do Freud, esse é o cara que mais influenciou meu pensamento, que mais me colocou para pensar. Ele é sensacional. Os livros dele, a maioria não é traduzido para o português, porque ele é um escritor que usa muita referência de cultura popular norte-americana, então acaba ficando meio esquisito para a gente aqui. Esse livro, no entanto, não é o caso. Chama, né? E se estivermos errados, but what if we're wrong? Em inglês, é pensando no presente como se fosse o passado. O que o Klosterman faz? Ele vai conversar com pessoas, é um livro de não ficção, ele vai conversar com pessoas a respeito da possibilidade de que conceitos muito firmes da nossa cultura, da nossa era, na verdade, eles podem ser flexíveis. Então ele vai falar com o Neil deGrasse Tyson, por exemplo, sobre a gravidade. Ele chega para entrevistar o deGrasse Tyson e fala assim, bom, se tem uma certeza que a gente tem, é que a gravidade é isso, a gente já entendeu, né, como é que funciona a gravidade, a gente não está errado sobre isso. E aí o Neil deGrasse Tyson fala, não, a gente não entendeu, pode ser que a gente descubra outra coisa, pode ser que a gente esteja completamente errado. E aí ele vai conversando com músicos, cineastas, escritores, e cada uma dessas áreas, ou seja, é um livro para quem gosta de cultura, né? Ele vai conversando com essas pessoas para tentar descobrir as certezas que a gente tem e essas pessoas ajudam ele a demolir essas certezas. Então é muito interessante, tem inclusive muito a ver com esse último episódio aí do pod, da cultura do cancelamento, porque é uma coisa fresca, entende? Traz um frescor para o pensamento crítico, para o debate. Muito bacana, muito legal. O Klosterman, olha, eu sou muito fã, assim, muito fã. E para encerrar, já que a gente está falando desse negócio de internet, não sei o quê, eu estava pensando, tá, o que eu vou levar para os amigos do pod para falar de música também, para falar um pouquinho de música, né?
que disco é um disco que sintetiza o mal-estar da nossa era no que diz respeito a essa ideia de rede social, né? De internet, de turbas raivosas, de gente achando que encontrou a solução para os problemas e tal. E se tem um disco que a gente pode dizer que funciona muito bem, é esse aqui, né? Um disco do Father John Misty, cantor, muito bacana. O disco chama Pure Comedy. E é um descasso, viu? Uma coisa maravilhosa. O vinil, inclusive, é lindíssimo, né? Porque, eles fazem um trabalho muito bacana, na olhada. Estou aqui agora vendendo, basicamente, o disco do Father John Misty. Mas ele, olha, cara, ele faz um apanhado geral sobre o mal-estar na nossa era. Ele é um leitor de Freud, de Lacan, de Zizek, então as letras são muito boas. As músicas, a melodia é sensacional, ele é um excelente músico, não é nada muito rebuscado, não, muito difícil, não. Ele é um cantor meio folk, meio rock, entende? Que flerta aí com essas vertentes da música, mas que está mais interessado em questionar, sem medo, que é muito difícil hoje em dia, principalmente na indústria da cultura popular. Ele quer questionar justamente por que a gente é tão burro, por que a gente se entrega de modo tão passivo. Eu até digo isso no pod, nesse episódio, de um modo tão dócil, né, para esse processo de lavagem cerebral. Então tem músicas lindíssimas aqui, eu acho que a Bigger Paper Bag é minha música favorita do disco. E se você não conhece o trabalho do Father John Misty, eu recomendo que você dê uma ouvida aí no Spotify, de graça. E aí, tire suas conclusões. Muita coisa legal. Então é isso, meus amigos. Não quero ocupar aí muito tempo de vocês, não. Hoje a newsletter foi diferente. Eu ia escrever tudo isso. Estou aqui falando com vocês. Até que é bom, né? Tem uma coisa assim, olha, estamos falando. E a gente conversa na próxima sexta-feira. Não sei se por vídeo ou por texto, mas a gente conversa, ok? Lembrando vocês que se tiverem o ímpeto, o desejo, né, aqueles que estão nas redes sociais, principalmente no Instagram, tiverem o desejo de compartilhar esse último episódio do pod, façam isso de uma maneira meio subversiva. Eu digo assim, olha, escuta esse episódio desse podcast, porque ele fala sobre a importância da gente ficar no Instagram. Sabe? Faz isso que eu acho que vai dar um caldo aí, vai ser legal. Ok? Bacana, meus amigos. Um abraço para vocês. Eu vou dormir. Até mais. Tchau, tchau.